Gravando. A próxima vez eu vou montar uma estruturinha aí perto. Dava até pra gente ter montado aí em cima. Né? Aqui, gravando. A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui, através desse formato online, reunidos para mais um culto, onde estaremos aqui através da palavra do Senhor, sendo edificados, sendo ministrados, Estamos aqui no segundo encontro, onde, devido a essas situações a qual nós estamos vivenciando, faremos o possível para mantermos esse culto, a qual nós prestamos ao Senhor. Queria começar dizendo, meus irmãos, que muitas vezes nos perguntamos como viver alegre em um mundo com tantas angústias, dores e sofrimentos. Como se alegrar diante de tantos conflitos? Essas questões e outras como estas têm permeado a mente de nós cristãos e do povo de Deus, como vivermos diante desses conflitos a qual nós vivenciamos aqui nesse mundo. São momentos como este a qual nós estamos vivendo que pessoas costumam se desesperar, São momentos como esse que pessoas começam a entrar em pânico, entrar em desespero, seja por doenças graves, como a qual nós estamos vivenciando, a questão do coronavírus, seja por falta de dinheiro. Também hoje nós estamos vivenciando uma crise, global aí, econômica, ou seja, até mesmo pelo desemprego. A questão, meus irmãos, é que todos esses conflitos, essas circunstâncias, nós muitas vezes acabamos tendo essa dificuldade, nós acabamos tendo esse medo, até mesmo essa falta de alegria na caminhada cristã. É notório que hoje nós vivemos a era da depressão, a era do desespero, E em meio a essa depressão, a verdade é que muitas pessoas estão dispostas a tudo para serem alegres, para encontrar a felicidade. O problema é que muitas vezes essas pessoas procuram essa alegria, procuram vamos dizer assim, essa felicidade, esse estar alegre na fonte errada, E por consequência, por buscar em um lugar errado, buscar numa fonte errada, acaba piorando a situação dessas pessoas. E só para termos em mente, meus irmãos, uma pesquisa feita há algum tempo revela que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, Isso totaliza quase 800, mais ou menos 800 mil mortes no ano. Então, pessoal, é uma coisa muito séria isso, esse desespero, essa falta de alegria, que por esse motivo as pessoas acabam se entregando ao desespero e entregando as suas emoções. Então, surge a seguinte questão: como nós sermos felizes, sermos alegres diante de toda essa situação, esses conflitos, essas angústias? Como nós podemos ser alegres? O próprio Deus, em sua palavra, Ele nos desafia, Ele nos convoca, a desfrutarmos da alegria da salvação que Ele nos proporciona. E é disso que nós trataremos no texto de hoje. Então eu quero convidar os irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 126. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer, ó Deus, pela oportunidade de mais um culto ao Senhor. Ó Pai, que a Sua palavra venha, Senhor Jesus, encontrar abrigo em nossas vidas, em nossos corações. Que a Sua palavra, Pai, as verdades contidas no Seu Evangelho, venha transformar as nossas vidas a cada dia. Ó Deus, agradeço pela Sua igreja e pelos irmãos. Ó Pai, nos ajude nesse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, este salmo, ele é o 7º salmo, de uma coleção de salmos. Vai parecer um pouco confuso, mas esse salmo, ele é um salmo de uma coleção de salmos, de um agrupamento, de uma série de salmos, que são chamados de salmos de romagem. Esses salmos de romagem, eles são, na verdade, eles estão dentro do livro de Salmos. Então, nós temos o livro de Salmos. Dentro do livro de Salmos nós temos um apanhado, um agrupamento de capítulos de Salmos, que são chamados de salmos de romagem. Essa coleção, ela se inicia no capítulo 120 e vai até o 134, até o Salmo 134. Esses salmos, eles na verdade, eles foram escritos, eles para serem entoados, para serem cantados, pelos peregrinos de Israel, quando estavam a caminho de Sião, do Monte de Sião, em Jerusalém. Isso, no caso, onde o templo ali ficava. Então, romagem aqui significa uma peregrinação, significa uma caminhada com o objetivo de visitar um lugar religioso. Sabemos que a lei de Moisés, ela mandava que pelo menos uma vez ao ano, o judeu, ele fosse até Jerusalém, no templo, adorar a Deus. Isso, no caso, em uma das 3 festas, a qual Israel celebrava: a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Esses judeus, então, eles iam até Jerusalém, até o templo, o Monte de Sião, e ali, em forma de adoração ao Senhor, eles faziam ofertas e sacrifícios. Quando chegava então essa época, os judeus ali de toda a Palestina e da região, não só da Palestina, mas de toda a região, eles caminhavam até esse templo levando animais para serem sacrificados, e eles também iam em agrupamentos, eles iam em famílias e eles acampavam em tendas. Então, esses salmos, de romagem aqui, também pode ser conhecido como cânticos de romagem, ou cânticos de subidas. Então, na verdade, eles eram cantados, eles eram entoados nessa caminhada, nessa peregrinação. Então, por isso são chamados de salmos de romagem. Romagem aqui, se refere à romaria, à peregrinação, essa caminhada. Então, o rei Davi, ele escreveu 4 desses salmos, ele escreveu o 122, o Salmo 124, o Salmo 131 e o Salmo 133. Salomão, seu filho, o rei Salomão, ele escreveu somente o Salmo 127. Lembrando que eu estou falando em especial dos salmos de romagem. Os demais salmos, que no caso vão totalizar, juntos com esses que eu descrevi, a qual a autoria se dá a Davi e a Salomão, os outros demais, os 10 restantes, nós não sabemos a sua autoria, são considerados ali salmos de romagem anônimos. Na verdade, esses 15 salmos, eles
descrevem, né, sentimentos que o povo de Israel sentiu durante todo esse tempo que Deus esteve com Israel. Vale lembrar que alguns desses sentimentos, né, são lamentos, angústias, tristezas, né, esperança, nós temos também ali a confiança, a dor, a queda pelo pecado, a confissão de pecado, né, a reconciliação. Então esses são alguns dos sentimentos a qual Israel vivenciou em todo esse momento a qual eles viveram ali vivenciaram com Deus. E nesse período que eles experimentavam esse sentimento, nós podemos também tirar uma lição. Não é muito diferente do que nós vivenciamos hoje. Não é muito diferente. Todos esses sentimentos, né, esses sentimentos que o povo sentiu aí, nós vivenciamos hoje como cristãos, né? Seja alegria, seja tristeza, seja confiança, seja quando caímos, seja a esperança, né, a esperança que nós temos. Então, tudo isso nós podemos também evidenciar, nós podemos também, né, ali comparar que, assim como o povo vivenciou lá atrás, hoje nós também vivenciamos, né? Então, assim, apesar de não sabermos exatamente quem escreveu esse salmo aqui de romagem, o 126, né, acredita-se que ele foi escrito muito provavelmente após Israel ter sido libertado, né, do cativeiro da Babilônia. Só para nós nos localizarmos melhor, aqui vamos pontuar algumas coisas que aconteceram antes do salmista escrever esse salmo aqui que nós lemos. Então, Israel entra na terra prometida ali, né, através da liderança de Josué, né? Moisés morre, então o povo de Israel entra ali sob a liderança de Josué. Com a graça de Deus, Israel acaba conquistando, né, as nações vizinhas, os povos que estavam ao redor ali dessa terra prometida, a qual Deus os entregou. Então o Israel se torna o povo dominante dessas nações. Entretanto, ainda na terra prometida, o povo de Israel se esquece de Deus e passa a se misturar com a cultura pagã de outros povos que passaram que viviam ali, né, naquela região. Então Israel acaba se esquecendo, né, do caminho do Senhor, acaba se desviando e acaba se associando a essas culturas pagãs, passando a adorar outros deuses. Então, por esse motivo, Deus manda juízes, Deus manda profetas. Tudo isso para quê? Para dizer a Israel que Israel estava errado, que Israel havia se desviado do seu caminho. Ainda assim, Israel continua idólatra. Portanto, então Deus decide castigar a nação de Israel, expulsando o povo da terra prometida. Então Deus diz: olha, vocês se desviaram dos meus caminhos, então eu vou tirar vocês, né, dessa terra qual eu mesmo concedi, né, entreguei a vocês. Então o que Deus faz? Deus manda os assírios ao norte, né, ao reino do norte, que tinha como capital Samaria, e posteriormente Deus envia, né, Deus manda os babilônicos ao reino do sul, que tinha como capital Judá. Por que eu digo reino do norte e reino do sul? Israel era dividido nessas duas potências, né? Então Israel era dividido nessas duas regiões, reino do norte e reino do sul. Então, reino do norte, os assírios dominaram, e o reino do sul, os babilônicos ali, né, passaram a capturar ali, né, dominar Israel, essa região, e levar eles a cativo. Então, nesse sentido, Israel é levada a cativo até a Babilônia, né, e onde ali eles ficaram 70 anos vivendo sob escravidão, né. Devemos considerar que eles foram então subjugados ali, foram governados primeiramente pelo rei Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, e posteriormente pelo rei Ciro, rei da Pérsia, a qual nesse momento a Pérsia já havia dominado toda
era a potência ali, né, mundial. Então já havia dominado a própria Babilônia. Então, como a Israel era escrava, né, vamos dizer assim, era subjugado pela Babilônia, então passou a ser subjugada também pela Pérsia. Então é importante lembrar que passados esses 70 anos, Deus vai lá, move o coração de Ciro, né? Deus moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, a qual havia dominado Babilônia e os demais povos. E então Ciro faz o que? Ele faz um decreto. E nesse decreto ele autoriza, né, os judeus, ele autoriza Israel a retornar à sua terra prometida, né, que Deus havia tirado, né, do povo de Israel. E o rei Ciro não faz só isso, mas ele também envia soldados, né, uma escolta ali para proteger Israel nesse retorno. Ele envia também alguns presentes e ele diz ainda mais, ele pede para que os judeus reconstruíssem, né, ali o templo no Monte de Sião. Então esse era o contexto, né? Esse era o contexto que esse salmo foi escrito, né? Estudiosos acreditam que esse salmo foi escrito nessa situação, com esse plano de fundo. Só que, meus irmãos, apesar de Israel ter sido liberto da escravidão e ter voltado à sua terra, né, a vida ainda não estava fácil. A vida não estava fácil, não era simples reconstruir tudo novamente. Então Israel estava enfrentando alguns conflitos, algumas angústias, né? Então o salmista, ele escreve esse salmo do 126, esse salmo de romagem, nessa situação onde Israel é liberto, né, do cativeiro, e agora Israel está enfrentando esses novos desafios na reconstrução da cidade, né? E então esse salmo ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, nós temos ali a primeira parte, onde o salmista expressa a alegria pela restauração passada, ou seja, o povo foi liberto, Deus havia abençoando o povo, né, de todo esse retorno, essa reconstrução, e eles se alegraram nisso. Então esse salmo é dividido nesse primeiro momento, e no segundo momento, que vai do verso 3 do verso 4 ao verso 6, o salmista ele faz o que nós vemos ali, um clamor, né? Ele clama, ele ora a Deus. Por quê? Porque agora eles estão passando ali por novos conflitos, né? Novas angústias. Então ele faz um clamor e ele também se alegra numa alegria futura, ou seja, numa esperança, em algo que Deus haveria de proporcionar a eles. Vale aqui pontuar também, se o povo estava enfrentando os novos conflitos, as novas angústias, o que seriam essas angústias que o povo de Israel agora estava enfrentando? Algumas delas, meus irmãos, a hostilidade de outros povos, né, que passaram a habitar próximos ali. Então Israel havia saído, agora Israel retorna. Então tinham povos ali nas regiões que não receberam Israel, não queriam que Israel estivesse ali, não os receberam de igual forma. Então eles enfrentavam hostilidade. Essas nações vizinhas, esses povos faziam armadilhas, né, perseguiam o povo de Israel. Então eles estavam lidando com isso. Outra coisa também que Israel estava lidando era com a tentação de voltar à prática da idolatria. Isso, inclusive, alguns dos que retornaram do cativeiro, né? Israel, o povo voltou, alguns desses que retornaram, eles voltaram a se relacionar com mulheres de povos, né, de outros povos pagãos, e ao se relacionar com essas mulheres, eles acabaram novamente caindo na idolatria, passaram a adorar os deuses desses povos pagãos. Outra dificuldade que o povo estava enfrentando era a dificuldade financeira, que era muito grande. Por quê? Né? Apesar deles terem sido libertos ali, do cativeiro da Babilônia, eles ainda eram um povo subjugado, estavam debaixo do domínio do reino da Pérsia. Eles, então, nesse sentido, tinham que pagar tributos, impostos. Então, a questão financeira também era muito grande.
E um último ponto também a se considerar é a questão de que nem todos os judeus, nem todos do povo de Israel retornou desse cativeiro. Muitos morreram lá nesse cativeiro, muitos permaneceram, então só voltou uma parte, então o povo estava em menor número. Então todos esses conflitos Israel estava enfrentando. Então nesse sentido, meus irmãos, agora nós vamos analisar cada verso aqui para entender o que o salmista está querendo dizer diante de toda essa questão, diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto, o que o salmista quis expressar, o que ele está querendo dizer, o que Deus tem a nos revelar através de sua palavra, através desse salmo de romagem. No verso 1 ele diz o seguinte, olha lá, do capítulo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista está descrevendo aqui, está expressando aqui, meus irmãos, um sentimento de alegria tão grande que é como aquele sentimento quando nós sentimos, por exemplo, nos acontece alguma coisa que nos deixa maravilhados, empolgados. É como se naquela situação de uma euforia, a qual nós dizemos o seguinte: nossa, não creio que aconteceu isso, nossa, sou até com uma incredulidade, mas aqui na verdade é como se nós estivéssemos sonhando. Quem nunca já ouviu aquela expressão, olha, me belisca, porque eu acho que eu estou dormindo? Então o salmista está dizendo aqui, olha, nós ficamos como quem sonha, é bom demais para ser verdade. Agora nós éramos escravos, nós estávamos sendo subjugados ali na Babilônia, e agora nós fomos libertos, nós estamos livres. Ou seja, isso é como se nós estamos vivendo um sonho, E olha só, meus irmãos, que ele diz aqui também, restaurou a sorte de Sião. Sião aqui é uma forma diferente, de se referir a Jerusalém, até porque a igreja, o templo, ele foi construído ali no Monte de Sião. Jerusalém se localizava ali. Então essa alegria que eles estavam sentindo era porque o Monte de Sião, o templo, voltou a ser deles. Eles voltaram a ter esse privilégio de cultuar ao Senhor ali no templo, a qual lá no cativeiro da Babilônia eles tinham perdido tudo isso. Então essa é a alegria que o salmista expressa nesse primeiro verso, Então olha, é como se eu estivesse sonhando. Que alegria é essa aqui de retornar, de poder novamente cultuar ao Senhor aqui no templo, de voltar à nossa casa, à nossa terra. Então essa alegria que o salmista expressa. Ele ainda continua dizendo o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nesse verso, meus irmãos, o salmista está dizendo que a alegria, da qual Deus havia essa libertação que Deus havia proporcionado para eles era tão grande, a alegria por isso era tão grande, que eles jubilavam. Jubilar aqui é no sentido de não conseguir se conter. Eles não conseguiam ficar quietos, eles não conseguiam deixar de expressar publicamente isso, Então eles constantemente eles testemunhavam isso até a outros povos, Haviam povos que não receberam a Israel ali, mas havia os povos a qual eles, vamos dizer assim, se relacionavam, no sentido do que eles estavam testemunhando, estavam falando da maravilha a qual Deus havia feito para eles. E por compartilhar essa alegria e essa libertação que Deus havia proporcionado para eles, os povos, as próprias nações ali vizinhas, das regiões, passaram a reconhecer o que Deus havia feito por Israel. As próprias nações vizinhas estavam dizendo, confirmando, de fato eles eram escravos, eles não estavam aqui, estavam sendo subjugados, e agora eles foram libertos. Realmente isso graças ao Deus deles. Olha como que o Deus deles tem a mão poderosa. Então olha só, meus irmãos, a alegria por ter sido liberto,
né? E agora eles estavam testemunhando isso, estavam compartilhando isso a outras nações. Ele segue no verso 3 dizendo o seguinte, olha lá o que ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui, meus irmãos, vem o testemunho, né, dos judeus glorificando a Deus e reconhecendo que de fato foi Deus que moveu o coração do rei para que o mesmo assinasse o decreto de libertação do povo. Ou seja, então eles reconheciam que não foi Ciro que foi bom para com eles, não foi somente ali através de Ciro que o povo foi liberto. Na verdade, Ciro foi uma ferramenta, né, de Deus. Então o povo aqui estava reconhecendo que Deus havia movido o coração de Ciro, para daí sim Ciro assinar o decreto de libertação do povo de Israel. Então aqui, meus irmãos, vem o reconhecimento da soberana mão de Deus, né, do favor de Deus. Aqui nós temos o reconhecimento. Ele ainda segue dizendo no verso 4, né: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aí aqui surge a seguinte questão, né? No verso 1, se nós voltarmos alguns versos anteriormente, no verso 1 ele diz, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, aqui ele diz no passado, né? O verbo aqui restaurar, restaurou, está no passado. Mas se ele diz que restaurou, por que aqui no verso 4 ele começa dizendo, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb? Esse restaura aqui, meus irmãos, o salmista está se referindo a esses novos conflitos. Então, quando ele diz no verso 1, restaurou a sorte de Sião, ele está se referindo à libertação, né, que Deus deu ao povo de Israel, a essa libertação. Aqui em questão, o salmista está se referindo ao quê? A esses novos conflitos que o povo estava vivendo, né, vivenciando nessa reconstrução da cidade. Então ele diz, olha, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Meus irmãos, Negueb era uma região deserta que fica ao sul da Judéia. Ali havia muita seca, né? A terra era improdutiva, com leitos rachados e sem vida. Então, determinada época, nessa região que era seca, determinada época chovia muito, e essa chuva descia, né, ali das montanhas até a região do Negueb, essa região desértica, essa região deserta. E o que acontece? Ali irrigava essa terra seca. Então o que o salmista está querendo dizer, Senhor, assim como o Senhor faz descer a chuva nessa terra seca, nessa região, né, em Negueb, assim como o Senhor traz vida ali, Senhor, restaura-nos, traz vida, Deus, nos sustenta diante dessas situações, Senhor, restaura, muda a nossa sorte, Senhor, nos tira dessas angústias, nos dê força para passar diante dessa situação. É isso que o salmista está dizendo. No verso 5, ele segue dizendo o seguinte também, olha lá: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O salmista diz isso, meus irmãos, porque naquela época, também não é diferente de hoje, né? Em alguns lugares, algumas regiões, mas os agricultores, em períodos de seca, eles semeavam pela esperança, ou seja, eles saíam semeando ali, mas naquela terra seca, sem vida, mas na simples esperança, né? Acreditando que de alguma forma ia chover e, uma vez chovendo, aquilo poderia dar frutos. Então eles saíam semeando na esperança. Por isso que diz aqui, os que com lágrimas semeiam, porque eles não enxergavam, não viam, vamos dizer assim, numa visão superficial, eles não viam a possibilidade alguma ali daquilo frutificar, daquilo que eles estavam semeando crescer. Mas, e por isso o salmista aqui expressa com lágrimas, né? Lágrimas ali de angústia. Eu estou semeando, mas eu não vejo, né? Humanamente não é possível, né? Que aquilo cresça. Porém, olha o que o salmista diz: com júbilo ceifarão,
Ou seja, ele está dizendo que aqueles que semeavam com lágrimas, né, nos olhos, né, com lágrimas, eles crendo que Deus enviaria a chuva para regar a terra seca, assim eles voltariam jubilosos. Então, veja só, assim como os agricultores semeiam, né, na terra seca com lágrimas, sem saber se vão colher ou não, mas crendo na possibilidade, crendo que Deus sustentaria, assim, Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo, conflitos, angústias, Senhor, é isso que o salmista está dizendo. Olha, o povo hostil está nos recebendo, Senhor. Muitos dos nossos estão se desviando novamente, Deus. Senhor, a questão financeira está escassa. Nós não temos por condições próprias, Senhor, a condição de nos mantermos. Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, o que nós entregamos nas suas mãos. Então, nós vemos aqui o salmista fazendo um clamor ao Senhor, fazendo um clamor, mas ele estava crendo numa solução futura, estava crendo na poderosa mão do Senhor. Olha o que ele diz no verso, né, o último verso, verso 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Repare que o salmista aqui ele expressa a sua alegria pelo que Deus já fez e pelo que Deus haveria de fazer. Então, o salmista aqui está dizendo o seguinte: olha, apesar das angústias a qual nós estamos enfrentando, Deus é fiel, né? Nós cremos em sua poderosa mão, assim como Ele nos libertou do cativeiro da Babilônia, Ele é fiel para nos sustentar, nos continuar conduzindo. E eles se alegravam nisso, crendo na mão de Deus, crendo que Deus os conduziria diante de toda essa situação, de todo esse conflito. Com isso, meus irmãos, eu quero fazer apenas 3 aplicações. A primeira delas, né, 3 pontos que nós podemos tirar aqui como lição desse texto, a qual o salmista nos ensina. O primeiro deles, em que nós devemos lembrar o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Hoje, por exemplo, nós temos motivo de sobra para ter mais alegria do que o povo de Israel sentiu ao serem libertos do cativeiro da Babilônia. Então, o povo sentiu alegria, sentiu felicidade, né, uma euforia por terem sido libertos do cativeiro. Meus irmãos, nós não fomos libertos do cativeiro da Babilônia, nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós fomos libertos do reino das trevas, a qual Ele nos transportou para o reino de luz. Ele nos concedeu perdão, um perdão muito maior do que o perdão que o rei Ciro concedeu a Israel, né, assinando aquele decreto de libertação. Não foi só para uma terra que o povo, no caso o povo de Israel foi liberto para retornar à terra deles, que era a herança deles, aquela terra prometida. Nós fomos libertos para que fôssemos reconciliados com Deus. Então nós fomos libertos aqui, a nossa herança é Cristo, é mais do que uma terra, do que uma porção terrena. Nós não fomos libertos para possuirmos uma terra aqui, uma porção terrena. Nós fomos libertos para vivermos com Cristo, nós somos libertos em Cristo Jesus, Ele é a nossa herança. Por esse motivo, meus irmãos, nós deveríamos jubilar, nós deveríamos estar nos sentindo como se nós estivéssemos sonhando. Ou seja, esses irmãos foram libertos e a alegria que eles estavam sentindo era de tal forma, em tal ponto que eles tinham a sensação: nossa, eu estou sonhando. Por que nós hoje não desfrutamos disso? Dessa alegria de sermos salvos, de termos sido libertos, né, da verdadeira escravidão, a verdadeira escravidão, a escravidão eterna. Nós deveríamos nos alegrar diante dessa situação. Um segundo ponto, né, que nós também poderemos tirar de lição, é que esse salmo, ele também nos ensina que essa restauração de Deus em nós,
ainda não está completa. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? A obra de Cristo então não foi completa? Meus irmãos, a salvação ela teve o início, mas ela será completa no dia da glória. Nós vivemos o já e o ainda não. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, como isso é possível? Nós fomos salvos, isso com relação à justificação de Cristo, em Cristo, né? A justificação em Cristo. Então, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então, nós fomos salvos. A obra de Cristo, ela é completa, nesse sentido ela é completa. Nós fomos salvos, ou seja, nós somos considerados justos, sem culpas diante de Deus. Isso em Cristo Jesus, na obra de Cristo. Nós estamos sendo salvos, isso com relação à santificação. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Nós estamos sendo amadurecidos, nós estamos crescendo na graça. Então nós estamos sendo salvos, isso faz parte do processo da salvação. Nós seremos salvos, isso com relação à glorificação, né? Onde nosso corpo será transformado, nós seremos transformados e assim a obra, nesse sentido, a obra de Cristo será completa. Meus irmãos, Deus nos livrou da escravidão do pecado, mas ainda nós pecamos. Nós não somos escravos, mas em alguns momentos, por vezes acabamos nos desviando a nossa atenção, ainda que seja uma queda, né, um deslize, até porque o verdadeiro crente não se alegra com isso, mas a verdade é que ainda nós pecamos. Deus nos livrou da morte eterna, mas ainda vamos experimentar da morte física, né? Então, por esse motivo, a obra ela foi feita, ela está sendo feita e será completa. Por esse motivo Deus restaurou, mas ainda nós devemos orar, nós devemos clamar a Deus, assim como esse salmista fez. O salmista ele reconheceu o que Deus havia feito pelo povo de Israel, mas ele continuava a clamar, continuava a orar, né, a pedir a Deus, a suplicar a Deus que continuasse o sustentando, né, nesses novos conflitos, nesses novos desafios. E é isso que nós devemos fazer. Primeiro ponto, devemos nos alegrar em Deus, pelo que Ele já nos deu, já nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo ponto, devemos buscar, clamar a Deus durante essa peregrinação nossa. Lembre-se, meus irmãos, isso aqui é um salmo de romagem. Aqueles irmãos eram peregrinos até o templo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós também somos peregrinos nesse mundo. Então, durante a nossa peregrinação aqui nesse mundo, nós devemos clamar, assim como esse salmista fez, levantou um clamor. Isso para quê? Para que nós venhamos buscar a Deus, clamar a Deus, viver com Deus, viver em Cristo Jesus, diante dessas nossas tribulações, esses momentos difíceis. Somente assim, né, conseguiremos passar por esses desafios, esses conflitos. E o terceiro ponto, né, o último ponto, é que nós devemos olhar para o futuro, onde Deus nos dará a restauração completa. Nós devemos nos alegrar por isso, pois definitivamente, né, a ressurreição ela vencerá a morte. Meus irmãos, aqui vale lembrar, estou falando no sentido do quê? De que nosso corpo será transformado, né? Nosso corpo será transformado, um corpo glorificado. Esse corpo nosso jamais experimentará, jamais morrerá, jamais será destruído. É um corpo glorificado, é um corpo a qual o próprio Cristo vivenciou. Isso, foi o primeiro, né, o corpo indestrutível. Ou seja, então será um momento onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais depressão, angústia, dor, aflição, doença, a qual hoje nós vivenciamos. Hoje nós vivenciamos esses conflitos, as doenças graves, o sofrimento, a depressão, a falta, a escassez, né? Hoje nós vivenciamos isso,
Mas haverá um dia, meus irmãos, que nós já não passaremos mais por esses conflitos, pois a obra de Deus estará completa. Então nós devemos orar hoje, mas visualizando, meus irmãos, visando essas coisas, o futuro. Devemos nos alegrar pelo estado a qual nós iremos experimentar. Então, o primeiro ponto é que nós devemos nos alegrar pelo que Deus já nos fez. Temos motivos de sobra para isso. O segundo ponto é que nós devemos clamar, ter uma vida piedosa, né, caminhando ali com Deus para juntamente desfrutar dessa alegria em meio às aflições. E nós devemos também nos alegrar pelo que há de nos acontecer no futuro, né? Agora é futura, porque se Ele é fiel, Ele começou essa obra, certamente Ele concluirá. Algumas questões que eu quero encerrar, meus irmãos, trazendo as nossas vidas, o que tem nos dado mais alegria nos dias de hoje? A nossa alegria tem sido em nossa mulher, no caso das mulheres, em seus esposos, em nossos filhos, no nosso carro talvez, em nossas casas. Aonde tem repousado a nossa alegria? Aonde a nossa alegria tem sido depositada? O que tem movido a nossa alegria, né? O que tem sido o motivo da nossa alegria? Meu irmão, faço uma questão a você. Você é feliz pelo que Deus fez por você? Você se sente feliz, alegre? Você tem desfrutado da alegria da sua salvação? Você tem se alegrado nas coisas que Deus fez no passado, na sua vida, e nas coisas que Ele ainda há de fazer? É isso que esse salmista, o que a palavra de Deus nos ensina. É isso o que esse salmo de romagem tem a nos dizer. Nós não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos, e por esse motivo nós devemos nos alegrar, né? Buscá-lo, clamar ao nome dele e desfrutar dessa alegria que há somente em Cristo Jesus. Não é em carros, não é no nosso cônjuge, não é no nosso trabalho, não é no nosso dinheiro, não é nas alegrias, sim, momentâneas que nós temos, que não é pecado. Nós podemos desfrutar desses momentos, mas não pode ser a principal alegria de nossa vida, não pode ser o foco da nossa alegria. Nossa alegria, né, maior não deve estar depositada nessas coisas, porque elas passam, elas se dissolvem, mas a alegria em Cristo, ela é eterna. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por mais uma palavra. Ó Deus, que as verdades contidas em Sua palavra venha alcançar nossos corações. Ó Deus, que nós venhamos desfrutar dessa alegria que só há em Ti, essa alegria que nós só podemos encontrar no Seu Filho, amado Jesus. Pedimos, ó Deus, que nesse momento em que estamos vivendo, ó Pai, de desespero, onde pessoas têm se matado, doenças, catástrofes, ó Deus, falta de coisas, de dinheiro, de até mesmo comida, ó Deus, ó Senhor Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida, ó Pai. Muitas pessoas no mundo estão passando por isso, sejam os cristãos, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas, que nós venhamos, ó Deus, buscar a Sua palavra, que nós venhamos desfrutar dessa alegria que nós encontramos somente no Teu Filho, ó Deus, na Sua palavra. É o que nós oramos, Senhor Jesus, e agradecemos por ter nos libertado, ó Deus, da escravidão do pecado, estar nos mantendo e sustentando nesse momento, e crendo, ó Senhor, que o Senhor nos conduzirá a transformação final, Senhor, onde estaremos, ó Deus, contigo, ó Deus, olharemos para o Senhor, para o Seu Filho, e ali, ó Deus, nunca jamais sentiremos o que no momento sentimos nesse mundo. Ó Deus, agradecemos por tudo isso em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Deu aí?
Foi.